A seguir, programa Campo Aberto. Muito bem, o Campo Aberto de hoje é especial sobre eveicultura. A gente veio até aqui a Pabós e vai saber um monte de novidades a respeito de uma viagem à Colômbia que o diretor executivo, o Diogo Esperante, realizou por esses dias, tá certo? Então, Campo Aberto de hoje, especial sobre eveicultura. O Diogo Esperante, né, tá aqui com a gente. Eu queria agradecer o espaço que você cedeu na sua agenda, Diogo, para falar dessa viagem que você fez até a Colômbia, né? A Colômbia que tem em torno de 60 mil hectares de seringueira plantados, mas acho que cerca de 10 mil em produção, né? Isso. E eu queria que você falasse como é que é enxergar uma seringueira num país vizinho. É parecido conosco aqui? Como é que é a realidade deles lá? Sim. Topografia e tudo mais. Na verdade, Cláudia, é um prazer nosso sempre estar aqui, assim, nesse espaço que você abre sempre carinhosamente para a seringueira. Para a gente é muito importante, porque é muito importante que nós nos comuniquemos, né, com os nossos produtores, nossos associados. E de fato, essa viagem para a Colômbia foi muito especial. Nós fomos convidados para o Congresso colombiano, que foi agora mais ou menos 2 semanas atrás, que foi numa região que é a região de Meta. A região de Meta é um estado, fica a uns 100 quilômetros mais ou menos de Bogotá, que é a capital do país, e é incrível, porque eu mandava foto para os meus amigos de lá, né? E o pessoal perguntava se eu estava em Goiás, porque eu vou muito a Goiás e o pessoal, Diogo, você imaginava que eu estava em Goiás, né? Porque a paisagem é basicamente a mesma, é um cerrado. É um cerrado lá, né? Eles chamam savana, né? Mas é um cerrado, é como o nosso cerrado brasileiro aqui, e em todos os aspectos, né? Então a gente vê lá um potencial enorme agrícola, é uma região que tem produção de petróleo também, então já é uma região que vem se beneficiando em termos de estrutura, investimento, mas petróleo, exploração de petróleo não é para sempre. Então eles já estão preparando outras estruturas ali, arranjos econômicos, para uma vez que o petróleo também, né, deixe de ser a principal exploração econômica nessas regiões. E aí entra a seringueira, que nos últimos 10, 15 anos vem se expandindo muito na Colômbia, com um apoio muito grande do governo. Isso é importante destacar, isso foi uma das coisas que mais nos chamou a atenção, e com um potencial enorme. Então, como você falou, hoje eles têm 60 mil hectares, é o que a gente tem produzindo em São Paulo, né? Cerca de 60 mil hectares. Mas eles, desses 60 mil plantados, só tem cerca de 10 produzindo. Então tem toda uma descoberta agora para ser feita, as primeiras usinas de beneficiamento, estão descobrindo os produtos, qual que é, de fato, o perfil, né, deles, um pouquinho de látex centrifugado, eles têm um pouquinho de lâmina, que a gente chama, né? Tem a TSR20, que é o nosso GEB 10, então eles estão se descobrindo. É um momento muito contagiante, assim, é um momento muito interessante de participar, e eu acho que é uma forma da gente refletir sobre a nossa história, a nossa atuação aqui, você poder voltar no tempo e ver o cerrado brasileiro como na década de 80, com todo aquele potencial para ser explorado, e é muito contagiante. Agora, Diogo, qual que é a importância da eveicultura brasileira para o colombiano? Olha, eu acho que, primeiro, uma coisa que é muito importante ser destacada, né? Eu sempre falo muito, quando a gente vai lá para fora, eu falo assim, o Brasil é a terra-mãe da seringueira, né? A Amazônia e tal, mas o cultivo de seringueira foi uma invenção asiática. Vamos dizer, europeia, francesa, inglesa, nas suas colônias da Ásia.
Então o cultivo de seringueira, como nós conhecemos hoje, os clones que nós utilizamos aqui, são os clones asiáticos. Mas para dizer que a gente não ficou sem inventar nada nessa história, a gente inventou a eveicultura de cultivo em área de escape. Essa é uma coisa que a gente às vezes não se dá conta da importância. O que é a área de escape? Então, a gente sabe que aqui, toda a nossa região da América do Sul, ela é endêmica do mal das folhas, que foi aquela doença que fez com que fosse impossível cultivar na Amazônia. Então, toda aquela história da Fordlândia, enfim. Nós descobrimos... Aliás, só te interrompendo, aqui lá foi toda a decadência da Fordlândia, foi em função dessa doença. Sim, basicamente assim, o princípio do fim foi isso. Mas pesquisadores brasileiros descobriram ali na metade do século passado que existia um conceito de área de escape. O que vem a ser área de escape? Nossa região aqui, Planalto Paulista, é um bom exemplo. Então é uma região que, na época em que a seringueira está trocando de folhas, é a época que ela não tem chuvas. Então, apesar de você ter o microciclos, que é o agente causador do mal das folhas, você não tem o impacto do microciclos, certo? Porque na época em que a planta está suscetível a ser atacada, ou seja, mais fragilizada, não tem condição climática para que o agente, o patógeno se reproduza, se instale. Então, isso é a zona de escape. Então, com a descoberta da zona de escape, obviamente o Brasil, nos últimos 25 anos, conseguiu estabelecer uma eveicultura pujante, uma eveicultura que a gente hoje vê aí se expandindo para Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, é essa eveicultura de área de escape. Por que eu estou contando toda essa história? Porque muito do sucesso da Colômbia na eveicultura vem da descoberta de que a região de meta, que eu estava contando lá atrás, que eu fui visitar, é uma região de escape. Então, assim como no Brasil nós temos a nossa região de escape aqui, a Colômbia tem a sua, que é a região de meta. Tem hoje por volta de 50% da área plantada de todo o país, está nessa região de meta. Cidades de Vila Vicenço, Puerto Gaitán, Puerto Lopes. Então, de fato, acho que é algo que nos une, né? Primeiro, é essa questão do plantio em área de escape. Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem uma sinergia interessante aí, nossos pesquisadores, nossos agrônomos, em trocar sobre esse assunto. E, fora isso, vamos dizer, Brasil é um dos 10 maiores consumidores de borracha do mundo. Temos uma dependência de importação de borracha do Sudeste Asiático. Colômbia, por outro lado, está produzindo borracha e buscando o mercado. Está aí uma forma que a gente pode resolver uma ineficiência muito grande que nós temos, que é essa dependência do Sudeste Asiático, frete mais caro, né? Frete marítimo da Ásia até aqui são $1.200 um container. Um frete marítimo da Colômbia até o Brasil são $500 um container. Olha um ponto de ineficiência que a gente tem hoje na nossa cadeia produtiva, que pode ter um benefício aí de uma maior proximidade, talvez de uma maior interação entre Brasil e Colômbia. Ou seja, de repente cria-se um pool aí e para enfrentar a concorrência asiática nessa borracha, que é de qualidade. Falando nisso, a gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, eu queria saber um pouquinho do perfil do eveicultor colombiano, né? No Brasil, a eveicultura tem um papel, uma importância social e econômica muito, muito forte. Vamos ver se a gente consegue saber como é que é o perfil do eveicultor colombiano logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta com o Campo Aberto, hoje falando de eveicultura. A gente está aqui na Pabor, conversando com o diretor executivo Diogo Esperante, falando aí sobre essa visita que ele realizou à Colômbia e falando, né, um pouquinho das características do eveicultor agora, do eveicultor colombiano. Qual o perfil do eveicultor colombiano, Diogo? A história da eveicultura na Colômbia é também muito interessante. Então, você tem grandes propriedades, você tem grandes investidores, combinados também com pequenos produtores. E por que essa história é interessante? É porque, como todos sabem, nos últimos 15, 20 anos, a Colômbia viveu uma história muito complicada
com a guerrilha do narcotráfico, e isso fez com que o país, no seu processo de pacificação, que é o que o país vive hoje, ele precisasse gerar uma série de ferramentas e de soluções. E é interessante observar como que a seringueira e a borracha hoje virou uma grande ferramenta de pacificação dentro do processo civilizatório hoje do Estado colombiano. Então você tem áreas que eram dos chamados plantios ilegais, que hoje precisam ser substituídas. Então aquele sujeito que plantava cocaína, maconha, heroína, ele precisa plantar outra coisa. E o que plantar? Ele parte para a legalidade e a seringueira vem cumprir aí. Exatamente. Então todo esse apoio do governo na implantação de seringais nessas regiões vai muito também desse anseio por um processo de substituição de áreas que estavam plantando cultivos ilegais e que agora encontram na borracha, por exemplo, o que você planta numa área pequena que é rentável hoje na agricultura? Você plantar 10 alqueires de cana é rentável, depois 10 alqueires de soja, agora a seringueira ela vai muito bem em áreas pequenas, ela consegue, hoje você em 10 hectares, 20 hectares consegue ter uma boa produção. E aí, mais do que isso, ela também gera muitos empregos. Então uma coisa que eu fiquei até emocionado quando me contaram lá, você tem um contingente populacional enorme na Colômbia, que eram pessoas que há 10 anos atrás eram guerrilheiros. As pessoas hoje estão alijadas da sociedade. Como que você reintegra essas pessoas? Então eles estão fazendo reintegração de ex-combatentes da guerrilha do narcotráfico através da seringueira, gerando empregos no campo e nessas regiões longínquas. Então, assim, de fato, isso hoje tem um papel fundamental na história colombiana, e é muito bacana a gente saber que a borracha, assim como aqui no Brasil, cumpre a sua função de geração de emprego, distribuição de renda, fluxo de renda no comércio das nossas regiões aqui, dos municípios do interior paulista. Lá na Colômbia ela está sendo usada mais ou menos com o mesmo objetivo, mas dentro de uma história, e hoje criando todo um benefício para uma população e resolvendo um problema de um país que é riquíssimo e, assim como nós aqui, tem um potencial para produção, potencial de recursos naturais enorme. Agora, mais uma vez a seringueira mostrando o seu potencial social, além do econômico, social também. Produção de lá. Olha, então, hoje eles estão com seringais ainda iniciando produção, Então eles têm uma produtividade ainda baixa, cerca de 900 quilos de borracha seca por hectare, que aqui para os nossos padrões, hoje a gente tem uma média, Brasil 1.300, São Paulo próximo de 1.600, Goiás chegando em 1.700 quilos de borracha seca por hectare. Você vai falar, Diogo, mas eles estão produzindo metade. Mas a gente tem que entender que são muitos seringais novos, e o seringal, quando ele está iniciando produção, seus primeiros 3 anos ele ainda está estabilizando, Então, eles têm os seringais muito bem plantados. Eu acho que isso foi uma coisa muito interessante. Poucas pessoas sabem, mas de onde eles tiraram tecnologia para plantar os seus seringais? Essa é uma boa pergunta. Do Brasil. Eles vieram para cá esses últimos 10 anos. Então o Brasil é até uma referência para eles. O Brasil é uma referência, E agora, quando eles estão iniciando então a produção, e estão as primeiras usinas de beneficiamento, que também tomaram por referência o trabalho feito aqui no Brasil, das usinas de beneficiamento aqui no Brasil, eles estão buscando mais ainda informação, mais proximidade conosco. Então acho que isso que é um ponto interessante hoje, que eu acho que nessa interação com eles a gente pode descobrir uma série de sinergias e alguns projetos aí, agendas positivas, Eles têm lá uma coisa que é muito interessante, que é um instituto de pesquisa que chama Cenicaucho. E esse instituto ele é financiado por um imposto que foi criado lá, e esse imposto gera um fundo que é gerido por diversos agentes da cadeia. São apresentados projetos. Bom, a Cenicaucho tem todos os projetos de pesquisa e transferência de tecnologia para os produtores, financiados então através desse fundo, projetos que ela apresenta para esse fundo. Eu achei um modelo sensacional, porque é um modelo que não é centrado no Estado, porque a gente sabe das dificuldades dos modelos muito centrados no Estado, às vezes dificuldade, burocracia, Então eles são muito ágeis nesse sentido.
mas é um modelo que consegue reunir todos os agentes da cadeia, inclusive o Estado, de forma muito objetiva e levando o benefício. Então, o Brasil já tem alguns exemplos desses aqui, né? Então, vamos pesquisar algo em cima de uma demanda que existe do produtor. Vamos levar soluções e vamos transferir tecnologia para o produtor. E eu fiquei tão bem impressionado, eu já vinha acompanhando o trabalho da CN Caucho por alguns anos, mas tive a oportunidade de conhecer o diretor executivo, Fernando Garcia, que aí assim me causou as melhores das impressões, a ponto de nós convidarmos ele para estar aqui agora em novembro no nosso ciclo, e também na nossa reunião que vai haver do IRRDB aqui no Brasil, para ele apresentar um pouco mais desse modelo de como que a Colômbia conseguiu criar, né, uma forma diferente de gerar conhecimento e transferir tecnologia para a borracha e fazer um trabalho tão bem feito como eles fizeram lá. Quem sabe eles tragam esse know-how para a gente aí. Com certeza, com certeza. Agora, Diogo, a gente sabe que eles estão apenas, digamos, começando, né, com essa cultura. Qual que é o potencial deles? Vamos investir realmente em agricultura. Eles podem chegar em que proporção? Aí, hoje tem 60 mil hectares. Olha, eles têm nessa região, né, de meta, até teve um colega lá que brincou comigo, falou, a Colômbia se desenvolveu nos lugares errados, né? Porque as principais cidades, Bogotá, Medellín, elas estão ali naquela região montanhosa de cordilheiras, que tudo é difícil, transporte, muita serra. Você desce a Serra de Bogotá, você encontra uma região plana, e muitos e muitos quilômetros de região plana, agricultável e etc e tal. Então, é isso que ele estava brincando assim, poxa, a Colômbia se desenvolveu muito na sua região de serrana, né? Mas ela ainda tem um potencial para desenvolver todo um país para além nessa região plana que fica ali nas cercanias da capital, 150 quilômetros você está em Vila Vicenzo. E ali sim eles têm um potencial enorme, não só para borracha. Eu vi um pouquinho de cana, vi um pouquinho de soja lá. Eles têm um potencial, eu acho que para plantar aí, não muita borracha, mas acho que um volume considerável, a ponto de nos ajudar numa coisa que a gente vem discutindo muito aqui, que é a autossuficiência, e não brasileira, né? Que hoje a gente, até no Congresso, a gente já estava discutindo isso. A gente não discute mais a autossuficiência brasileira. Com a globalização dos mercados, a gente está começando a enxergar uma necessidade da gente gerar, pelo menos, alternativas para o mercado do continente americano como um todo. Que é esse mercado hoje que está sofrendo um risco muito grande. Não é só o mercado brasileiro, já sofre o risco de ficar sem borracha. Porque o Sudeste Asiático cada vez mais consome mais sua matéria-prima e exporta mais produto acabado. Ou seja, a gente resolve o problema nosso por aqui mesmo. A gente precisa gerar alternativas para solucionar esse problema da cadeia produtiva brasileira, da cadeia produtiva norte-americana, canadense, que é importante também, mexicana. Então a gente tem países chaves hoje de consumo de borracha natural aqui no nosso continente que precisam de alternativas para solucionar essa grande concentração de produção e agora de consumo que está vendo no Sudeste Asiático. Está aí uma agenda positiva bacana, temos um grupo já criado da Associação Brasileira, Associação Colombiana, que é a Confederação Caucheira, que eu não podia deixar de citar aqui, um trabalho maravilhoso, o diretor executivo Juan Carlos recebeu a gente de uma forma muito bacana, para nos reunirmos, chamarmos nossos colegas da Guatemala e do México, e começar a desenhar uma agenda positiva de interação para a gente seguir rumo aí a algumas soluções. Tá certo. E falando em soluções, a gente vem com uma solução bem interessante para você, agricultor. No próximo bloco a gente tem um convidado especial, você vai saber quem é. Até já. A gente está de volta com o Campo Aberto, hoje falando de agricultura. A gente está aqui na sede da Pabor. E se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Anote nosso e-mail, é claudio@jornalcampoaberto.com. Tem uma sugestão de pauta ou alguma curiosidade, é só escrever para a gente, tá certo? Bom, a gente falou na saída do segundo bloco de buscar soluções novas, né? A gente tem aí agora, em novembro, dias 22 e 23, o 11º ciclo
da Pabor, um evento extremamente importante para aquele que está ligado, de forma direta ou indireta, à avicultura, né? Agora, de que soluções nós estamos falando, né? A gente está falando da chegada aqui do Márcio Ferreira. O Márcio Ferreira é o diretor da Polifer, uma empresa aí muito tradicional no mercado. E eu queria que você falasse dessas soluções que a gente falou lá no segundo bloco. Que soluções são essas? Perfeito. Então, o ciclo de palestras, né, como todos conhecem, é um evento tradicional. Há 22 anos a gente vem trazendo uma série de informações importantes para o setor. O setor aprendeu a falar borracha e a plantar e a produzir. Eu gosto de pensar que o ciclo de palestras da Pabor teve um papel importante nisso aí, divulgando informações. Então, novamente, trazemos da mesma maneira esse ano uma grade de palestras muito interessante. O pessoal tem elogiado bastante. Todo ano a gente tenta renovar, trazer uma coisa atrativa, bacana. E além das palestras, uma coisa que nos últimos 3 edições a gente vem investindo bastante é na nossa feira. É a nossa feira do agronegócio da avicultura, que traz não só as nossas empresas produtoras de borracha, institucionalmente, se apresentando, traz muitos, hoje, interessados da indústria consumidora, que vem de São Paulo para cá para participar da feira, para visitar as usinas, para conhecer, para fazer reuniões. Então é uma feira de negócio. E para o produtor, finalmente, a gente, especialmente nessa edição, está trazendo uma inovação muito bacana, numa parceria que nós realizamos aí junto com os nossos associados, no caso a Polifer, para trazer algo diferente, algo bacana e para ajudar o produtor. Tá, mas por que a Polifer? Isso é importante que fique assim, bem claro nessa passagem. A gente não está fazendo aqui nenhum comercial, não é nada disso. O que a gente está fazendo aqui é dando um testemunho, porque é importante você ter empresas sérias no setor, em qualquer setor. Não adianta você ter uma parceria com uma empresa que está de passagem, não pode. É uma cultura de ciclo muito longo e você não pode ter aí produtos que durem aí poucos dias, poucos meses, ou pior, quando você busca alternativa para um problema que acabou acontecendo ali com o produto e a empresa vira as costas. Não, o que a gente está fazendo aqui é levando até você um depoimento, um testemunho de como a coisa tem que ser levada muito a sério. Sim, e um exemplo muito claro e objetivo disso tudo, a Polifer sempre buscou, sempre apoiou a Pabor e é uma associada da Pabor. Então você vai pensar assim, por que uma empresa que fornece insumos vai se associar a uma associação de produtores e beneficiadores? Porque ela entende, enxerga e valoriza o setor. Eu acho que esse é o diferencial que nós enxergamos na Polifer. É uma empresa que valoriza o setor de borracha e que colabora muito, colaborou nos últimos anos muito para o crescimento. Todos têm aí uma história para contar, de ter conhecido o Márcio, de ter conhecido a Polifer. Eu tenho várias. Acho que é uma empresa essencial para qualquer cadeia produtiva hoje, sabe? O seu setor de fornecimento de insumos tem empresas sérias, como é o caso da Polifer. Agora, Márcio, você chegou agora no terceiro bloco, mas eu queria saber, para você, Márcio, diretor da Polifer, como é que é participar disso? Como é que é essa parceria agora com a Credit Citrus, o que ela representa para vocês? Ô Cláudio, esse vai ser um facilitador por avicultor na hora da abertura do painel, porque o avicultor ele já vem de 7, 8 anos que o custo do seringal é altíssimo, e na hora da abertura do painel e outras coisas que ele tem que fazer, ele se via assim preso, e essa parceria que a gente está firmando junto com a Pabor e a Cicobi Credit Citrus venha facilitar isso para o produtor rural. Tá, porque o que ele precisa na hora de abrir um painel, né? Abrir uma água, né? Abrir um seringal? Ele vai precisar da caneca, o que mais? Da caneca, da bica, do suporte, da faca e outras coisas a mais, entendeu? E não é só os equipamentos, também tem o custo de abertura do painel, além de outras coisas a mais. Então, essa parceria é de grande valia e que vamos facilitar isso para o nosso produtor. Ou seja, você pega esses itens, né? Soma-se aí, multiplica-se por milhares de árvores, então é importante realmente ter uma parceria num momento tão importante. E ele está ali, né, 7, 8 anos, né, sim. De investimentos, e é aquele momento decisivo. E o que a gente percebeu, Cláudio? Por isso a gente buscou e sentamos junto com o Márcio, e ele
também ajudou a gente a pensar, e aí fomos procurar um parceiro para gerar essa solução. Que a gente viu que tem um monte de seringal hoje no estado de São Paulo, que não está produzindo, mas não porque não está em condição técnica de produção, mas porque o produtor está receoso. Falta um facilitador. E ele, de repente, está vendo que o mercado está oscilando, ele sabe que ele vai ter que fazer um investimento inicial alto, e ele não tem hoje crédito para fazer esse investimento. Ou não tem o crédito certo, né? Não tem o crédito certo. Então, a gente, conversando com o Márcio, a gente precisa gerar soluções para esse pessoal que quer investir, que quer abrir o seu seringal, mas que, de repente, um seringal pequeno, 10 mil plantas, você vai comprar os equipamentos para iniciar a sangria, são no mínimo 20 mil reais. Então, da onde você tira 20 mil reais no D0, sem produção nenhuma? Não dá. Agora, a gente sabe que é possível, é viável, se você der uma condição para iniciar a produção e ir pagando aos poucos, isso pode facilitar uma série de seringais hoje que a gente precisa que estejam produzindo. Então, sentamos com o Márcio, conversamos, vamos buscar alguém que possa entender essa demanda e que tenha isso na prateleira. Aí, obviamente, procuramos a Credit Citrus, porque já tínhamos uma proximidade com eles, né? Dr. Marco Santin, que é nosso membro aqui, diretor-secretário, é hoje presidente do Conselho da Credit Citrus. Então, fomos procurá-lo e sentamos e olha, o problema é esse, o que vocês têm de solução? E eles nos receberam de portas abertas e aí falaram o seguinte, olha, vamos aproveitar a feira agora em novembro e vamos lançar algo inédito. Então vamos trazer a Polifer para dentro do Market Club da Credit Citrus, que é uma plataforma online de venda de produtos, e dentro dessa plataforma já vão ter linhas de financiamento pré-aprovadas até um certo valor que o produtor vai poder, através da Polifer, acessar e facilitar a equipagem do seu seringal. Então, essa é um grande destaque da nossa feira agora em novembro. Isso já vai se iniciar agora em outubro na Expo. A gente está com um stand lá da Polifer e da Apabor, divulgando isso, para que os produtores façam seus cadastros, se cooperem a Credit Citrus e aproveitem desse benefício. Um benefício importante, né? E a Polifer, com certeza, é uma empresa certa para fazer esse tipo de parceria, a Credit Citrus Cicobi também, e claro, tudo isso graças a essa, digamos assim, impulso dado pela Apabor. Tá aí um papel importante dessa associação, que é uma associação que vem trabalhando de forma muito forte para que esse setor se saia bem. Infelizmente, a gente está chegando no final do programa, né? Então, a gente tem aqui que reforçar o convite, dias 22 e 23 de novembro, o ciclo. Se você ainda não se inscreveu, dê o endereço aí no site para as pessoas se inscreverem. apabor.org.br/evento. Então, entre lá, faça a sua inscrição. É fácil? É fácil, é rápido. Às vezes o produtor que não está muito acostumado com o universo digital, assim, dá uma ligada aqui na Apabor, pega o nosso setor de atendimento. Tá, e o telefone está na telinha aí, para que você possa ligar, caso não saiba, não tenha tanta facilidade aí com esses apps, com a internet da vida. Diogo, muito obrigado, tá, por receber aqui o Campo Aberto. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade e estendendo novamente o convite a todos aí para estarem no nosso ciclo de palestras agora em novembro, que está imperdível e são vagas limitadas. Então a gente já avisa, sabe que brasileiro gosta de deixar para a última hora. Não faça isso. Não faça isso porque corre o risco de ficar sem. Tá certo. Márcio, muito obrigado. Tá? E Campo Aberto está aqui de portas abertas para vocês trazerem essas novidades aí que vem surgindo aí da Polifer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, e eu vou reforçar para vocês o endereço para vocês ir lá e fazerem a sua inscrição. Olha lá, www.apabor.org.br/evento, tá? E você vai ter nessa página também, nesse site, as informações de toda a programação, que é uma programação extensa, mas muito rica, muito preciosa. Então, a gente se vê lá nesse ciclo.